Leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15, versículos 22 a 35. Segundo o Evangelho de João, segundo esse texto que nós lemos, esta narrativa que consta a multiplicação dos pães e peixes, acontece não na terra de Israel, não na terra em que os judeus moravam, mas numa terra pagã, numa terra que ficava do outro lado do mar da Galileia, também chamado aqui de mar de Tiberíades. E é importante notar que esta narrativa, ou este milagre de Jesus aqui narrado, acontece, segundo diz o texto, nas vésperas da festa da Páscoa. E como já apontamos, domingos anteriores, a festa da libertação. Na Páscoa, os judeus migravam para Jerusalém, faziam caravanas, famílias inteiras iam para Jerusalém, tanto na região da Judéia, região ao redor de Jerusalém, mas também os que moravam ali na região da Galileia, uma região mais ao norte, onde ficava Nazaré, a cidade de Jesus e de muitos ali dos discípulos de Jesus. Então, o que era esperado? Que na Páscoa as pessoas, as famílias fossem em caravanas, migrassem para Jerusalém. E observe que ao invés de ir para Jerusalém, ao invés de ir para a festa da Páscoa, Jesus sai de Jerusalém, sai do território israelita, sai da terra dos judeus, ele vai para um outro lado, ele vai em sentido contrário. E é de se notar também no texto que uma multidão segue Jesus. O texto fala de 5.000 homens, há de se calcular mulheres e crianças. Então uma multidão não vai para Jerusalém, não vai ali ao templo, não vai aonde deveria ser comemorado a festa da libertação, mas vai atrás de Jesus. Jesus fazia sinais de Deus, sinais que apontavam milagres de Deus, a presença de Deus e a obra de Deus. O que eles iriam encontrar em Jerusalém? Apesar da Páscoa ser festa de libertação, nós já vimos tanto no capítulo 2 como no capítulo 5, que não havia nenhuma comemoração de libertação, na realidade não. João 2 narra que Jesus foi ao templo, e ao chegar no templo, ele não encontra um ambiente de libertação, pelo contrário, ele encontra uma casa de negócios, um sistema que estava dominado por uma elite, um grupo de pessoas que se enriquecia e aumentava em poder cada vez mais, às custas do povo, da boa fé do povo. João 5, que nós estudamos semana passada, Jesus também vai para Jerusalém na época da festa, das festas de libertação, da festa da Páscoa, e nós vimos que ele não vai ao templo, ele vai para o tanque de Betesda, casa de misericórdia, porque lá estavam os cegos, os coxos e os paralíticos, os que esperavam que pela sua crendice pudesse alcançar alguma coisa. E ali, irmãos, irmãs, encontraram Jesus. Ali Jesus encontrou essas pessoas. O povo então vai aqui
Nesse momento, Jesus não vai para Jerusalém fazer o que naquele lugar? Fazer o que num lugar que pode dizer uma coisa, mas que não pratica aquela coisa? Não tinha o que fazer em Jerusalém. Jesus vai para outro lugar, e as pessoas vão atrás dele, e ali acontece um sinal, né? João deixa isso bem claro, que as pessoas tinham visto Jesus fazer sinal, e versículo número 2, aí do capítulo 6, e mais uma vez Jesus faz um sinal, versículo 14, vendo pois os homens o sinal que fizera Jesus. Os milagres de Jesus são tratados como sinal. Todos nós sabemos o que é um sinal. Um sinal é uma mensagem que aponta para alguma coisa, né? Aqui na cidade, em todas as esquinas, praticamente há algum sinal. Vai para cá, vai para lá, você não pode ir para esse lado, você tem que ir para a direita ou para a esquerda, você não pode voltar, você tem que voltar. A vida é cheia de sinais, os sinais apontam para onde a gente tem que ir. Agora é hora de mudar, agora é hora de ficar, agora é hora de casar, agora é a hora de ter filhos ou não ter filhos, é a hora de estudar ou não estudar. Sinais. E Jesus então fazia sinais, ele não fazia milagres por fazer milagres. Jesus não fazia milagres para fazer showzinho, para que as pessoas pudessem aplaudi-lo. Mas as pessoas nem sempre entendiam a mensagem de Jesus, e isso acontece até hoje. Você precisa entender a mensagem de Jesus. As pessoas viram ele fazer sinal, diz o versículo 14, e então disseram: é esse o profeta que estávamos esperando, vamos fazê-lo nosso rei. Que rei eles queriam? Eles queriam um rei que tivesse o poder que Davi teve, um rei que pudesse se voltar para o Império Romano, para o imperador romano, e falar: sai daqui, sai você, sai todos os que fazem parte do seu governo, tira sobre nós o jugo, nós seremos livres, e esse rei vai nos libertar e vai nos dar prosperidade, e vamos ser prósperos como fomos no tempo de Davi e no tempo de Salomão. As pessoas se encantaram com o poder de Jesus, porque viram que Jesus poderia satisfazer algumas necessidades humanas que eles tinham, como dar alimento e poder. Jesus mesmo, irmãos e irmãs, vai apontar isso. Eu vejo como ponto central aqui dessa narrativa o versículo 26 e 27. Apesar do milagre, da narrativa do milagre, da multiplicação de 5 pães e 2 peixes ser algo maravilhoso, que imagina você alimentar milhares e milhares e milhares de pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Não há o que diminuir, não há como limitar esse milagre, não há como não falar que ele é extraordinário, maravilhoso. Mas irmãos e irmãs, aquelas pessoas não entenderam aquele milagre, porque Jesus vai dizer para eles quando eles o encontram novamente, versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais,
mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, vocês não entenderam, a visão de vocês está restrita, vocês estão atrás de mim, porque estão achando que se tiverem fome, eu vou dar pão para vocês comerem. Vocês estão atrás de mim como se eu fosse um milagreiro. Vocês estão atrás de mim por causa de bênçãos, e não por quem eu sou, o pão da vida. Há algo que vocês não entenderam, que vocês precisam entender. Há um alimento que é mais vital e necessário para a existência do que o alimento para o corpo. Quando a questão é vida eterna, esse alimento é o pão da vida, é o pão do céu, é o pão que o Pai dá, sou eu. Nós não lemos todo o texto, você depois leia o capítulo todo na sua casa. Lá no final ele vai falar assim: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Jesus é o pão da vida, queridos. O pão terreno, ele é necessário para o corpo, mas você sabe muito bem que nós nos alimentamos agora, daqui poucas horas, nós precisamos nos alimentar novamente. Nós comemos quantas vezes por dia? 3, 4, 5, 6. Em algum momento nós estamos ingerindo comida sólida ou líquida, alimento, nutrientes, que entram, cumprem a sua parte, geram a energia para o corpo, nos dão saúde, mas são consumidos, e nós precisamos repor isso. Você não encontrará nenhum tipo de alimento que possa alimentar a sua alma, o seu espírito, de tal maneira que ela não morra, que ela não se perca. O único pão, o único alimento que dá a vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Agora, se Jesus é o pão da vida, queridos irmãos e irmãs, por que ele não está sendo buscado? Não estou falando você está aqui, então entendo que você está buscando. Mas quantas pessoas não estão buscando o pão da vida? Quantas pessoas estão preterindo Jesus, o pão da vida, por coisas terrenas, mundanas e materiais? Por que as pessoas não estão comemorando a verdadeira Páscoa? Porque a comemoração da Páscoa para muitas pessoas é se empanturrar com alimentos que amanhã já não tem mais como nem sustentar o nosso corpo, porque já precisamos repor novamente, quem sabe hoje ainda, porque preferem chocolate a Jesus Cristo. Nós sabemos que nessa Páscoa, irmãos e irmãs, há uma multidão de pessoas que estão dando mais importância para o terreno, o mundano, o material, do que para Jesus. Por quê? Bem rápido no texto nós percebemos algumas coisas. Primeiro, porque as pessoas preferem dinheiro mais do que Jesus. Veja que, segundo o versículo número 5, Jesus teve a iniciativa de saciar a fome do povo. Afinal de contas, o povo era um povo carente, o povo estava com fome. O que faremos? Versículo número 5:
que nós lemos. Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus poderia ter feito um milagre diretamente. Ele não precisava inquirir Filipe a esse respeito, mas diz o texto que ele fez isso para experimentar Filipe, e Filipe raciocina segundo as regras da sociedade. Filipe vai dizer: é preciso dinheiro que nós não temos, nem com uma grande quantia como 200 denários daria para fartar a fome, seria suficiente para poucos, pequeno pedaço para cada um. Queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que o dinheiro é a maior aspiração das pessoas. Claro que eu estou falando isso de um modo geral, mas olhando a nossa sociedade, dá para dizer isso. O dinheiro é a maior aspiração das pessoas. Não que o dinheiro em si seja um problema, mas a avidez pelo dinheiro. O que Paulo vai falar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso? Quando nós amamos, quando nós somos ávidos pelo dinheiro, quando ele assume um lugar nas nossas vidas, a ponto de preterirmos Jesus Cristo, a ponto de colocarmos em segundo, terceiro, em quinto lugar Deus e a obra de Deus pelo dinheiro. Isso mostra que há sim avidez, a ganância, há uma idolatria à moeda. A avidez pelo dinheiro pode revelar uma pessoa que duvida de que a saciedade lhe venha a não ser pelo poder de compra. E mais, há muitas pessoas que acham que o dinheiro pode romper todas as barreiras, pode comprar tudo. E quando alguém acha que o dinheiro pode romper todas as barreiras e comprar tudo, então o dinheiro já não é apenas um instrumento comercial necessário, fruto do nosso trabalho, que nós precisamos para trocar por coisas que vão trazer segurança, conforto, saúde e educação para a nossa casa, mas o dinheiro passou já a esse ponto e se tornou o seu Deus, o seu mamon, como está em Mateus 6,24, quando Jesus diz: olha, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A palavra ali é mamon, que era um Deus que personificavam as riquezas, o dinheiro. Muitas pessoas idolatram o dinheiro, porque acham que com ele, tudo na sua vida vai ser resolvido. Se tem dinheiro, não tem problema. Ele é a solução para todos os meus problemas. Mas será que ele é a solução para a vida eterna? Ele garante a sua salvação e a sua paz de espírito? Nenhuma das duas coisas. Nenhuma das duas coisas. Há muita gente que tem dinheiro e trocaria tudo isso para ter aquela paz de espírito que você tem. Aquele homem que acumulou muito dinheiro, parábola que Jesus contou do rico insensato que você conhece, e disse: alma, regala-te, tens provisão para descansar. E aí então vem a mensagem: hoje, louco, hoje ouvirá, hoje sua alma será chamada, sua vida será retirada. O que você tem para apresentar? Nada.
Nada. Além disso, irmãos, irmãs, bênção de Deus não precisa ser paga. É muito triste ver denominações que até se dizem evangélicas comercializando as bênçãos de Deus, colocando valor nelas, numerando ou quantificando a bênção de Deus, como se quanto mais você pagar, mais Deus vai lhe dar. Uma moeda de troca, uma relação comercial com Deus. Isso não tem qualquer base bíblica, porque as bênçãos de Deus sempre foram e sempre serão gratuitas, não são por méritos e elas não têm preço. Podemos ter certeza de que Deus não precisa ser pago, e com o seu dízimo e oferta você não está pagando a Deus, não confunda, você está agradecendo a Deus, demonstrando a sua gratidão ao Senhor. E isso mostra, irmãos e irmãs, que pobres e ricos estão ao alcance igual das bênçãos de Deus. Portanto, você que está aqui, seja qual for a sua condição, saiba que no que depende disso, você será tão abençoado quanto qualquer outro, se você tiver fé, apenas crer e confiar no Senhor. Ele não multiplicou os pães e peixes e deu para aquela multidão, e nós vimos que aquela multidão não tinha uma fé verdadeira, porque Ele mesmo está dizendo para eles: vocês não estão atrás dos sinais do céu, vocês estão atrás de coisas materiais. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e que não eram merecedoras, não eram nem pessoas boas. Mesmo assim, Ele os abençoou. Irmãos e irmãs, o texto também nos ensina que as pessoas preferem fartura mais do que a Jesus. Pois é, elas preferem dinheiro mais do que Jesus, preferem fartura mais do que a Jesus também. Depois de Filipe, é a vez de André se manifestar, no versículo 8, o André, ele já vai raciocinar diferente, ele vai falar assim: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes, ele não pensa em termos financeiros, né? O Filipe, não, olha, mas nem 200 denários seriam suficiente. O André já falou: não, olha aqui, nós temos 5 pães e 2 peixes, podemos até ver um avanço. Mas o André vai falar o seguinte: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Não há o suficiente. André raciocinou certo quando disse que havia alimento, mas errou quando considerou que não havia o bastante. Irmãos e irmãs, nós temos muita dificuldade de compreender que com o pouco Jesus faz muito, uma vez que estamos condicionados ao que ensina a nossa sociedade: quanto mais se tem, mais se adquire. Por isso, vivemos em um tempo em que só os ricos têm a prerrogativa de dizer-se felizes e saciados. Não se engane, a fartura de coisas efêmeras não são garantias de vida saciada. Por isso Jesus diz, isso está lá no Sermão do Monte: não acumulem tesouros na terra, mas no céu, porque os tesouros da terra, a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas o tesouro celestial não. Esse é seu, está garantido. O que é seu, que está lá com Deus, o seu galardão, a sua vida eterna, ninguém vai tirar isso de você, ninguém pode. Tudo que temos nesse mundo pode estar conosco hoje, pode não estar amanhã. Hoje podemos ter muito, amanhã ter pouco.
Hoje podemos ter pouco, amanhã ter muito. Mas irmãos, irmãs, a vida não é essa é uma vida passageira, temporária. Temos que aprender o que o apóstolo Paulo disse: olha, tenham o suficiente, se considerem contentes, como eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, na fartura e na privação. E sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha força não vem da fartura, não vem do excesso, não vem do acúmulo de coisas. As pessoas preferem dinheiro mais do que Jesus, preferem a fartura mais do que Jesus, preferem coisas materiais mais do que Jesus, mas é uma coisa meio uma chamando a outra, não é isso? O texto diz que Jesus mandou recolher o alimento, recolher as sobras. As pessoas não deveriam acumular alimento. Acumular alimento poderia estragar. E tem muita gente, irmãos, irmãs, que acumula tanto, que não tem, em um certo momento da vida, nem o que fazer com o dinheiro. E quantas brigas e disputas por heranças que existem neste mundo, pessoas se digladiando pelo que ficou para elas, porque quem deixou não conseguiu nem consumir tanto que tinha, ou pelo menos tanta necessidade de acúmulo havia no seu coração. Acumular para quê? Quando o maná caiu do céu lá no deserto, o povo foi instruído: todos os dias vocês vão pegar o suficiente para o dia, só na sexta-feira, no sexto dia, vocês vão pegar o dobro, porque no sábado o maná não vai cair. E aí diz o texto que no primeiro dia que caiu o maná, chegou aquele, não, eu não vou pegar só para hoje, eu vou levar saco, vasilha, e vou encher o máximo que eu puder, vai que amanhã falta, e se amanhã não cair o maná, os outros vão passar fome e eu não, porque eu tenho fartura. Aconteceu que no dia seguinte aquilo lá havia apodrecido, estragado. É isso que a gente enfrenta, irmãos e irmãs, quando nós não vivemos pela fé. Veja, eu não estou falando de segurança, de reserva de segurança, estou falando de você amar o dinheiro, de ser tão ávido pelo dinheiro, pela fartura e pelas coisas materiais, a ponto de colocar aquilo que é importante em segundo lugar, preterir Jesus Cristo da sua vida, talvez não dedicar-se a Jesus como você deveria, tamanha a sua preocupação com as coisas temporais, que, como disse Jesus, tesouros da terra que serão consumidos, por você ou por alguém. Em último lugar, irmãos e irmãs, o texto mostra que as pessoas preferem o poder mais do que Jesus. E aí, o versículo 14 que já mencionei no início, segundo uma visão nacionalista, os homens queriam fazer Jesus rei, e como já disse, não porque viam nele o Messias, o rei eterno, como nós vemos ele hoje e chamamos ele de Cristo, o Rei dos Reis, mas uma visão nacionalista, uma visão de poder terreno, alguém que pudesse comandar e lhes garantisse poder para que fossem livres do jugo romano. Então diz o texto que Jesus se afasta. Veja o versículo número 15: retirou-se sozinho para o monte.
Jesus nos ama mesmo, queridos irmãos, mas talvez se eu estivesse ali, eu ficaria tão decepcionado com as pessoas, eu ficaria tão chocado com as pessoas, tão desiludido com as pessoas, e dissesse assim: olha, vocês não me merecem, eu não estou nem aí mais para vocês, se virem. Apesar das pessoas terem essa visão tão estreita, Jesus morreu por elas também. Jesus não morreu só pelos bons, queridos. Romanos 8, pode ser que por uma pessoa boa, alguém ouse morrer, mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores, é o que nós somos. E parece que até os discípulos de Jesus ficaram um pouco decepcionados com Ele, porque diz que Ele se retirou sozinho, e os discípulos, mesmo de noite, ameaçando tempestade, eles deixam Jesus para trás e vão atravessar o mar da Galileia. Parece uma certa decepção com o próprio Jesus, porque queriam também o poder. E Jesus vai questioná-los também lá nesse mesmo capítulo 6, versículo 60, diz assim: olha, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? O discurso de Jesus é duro, irmãos, irmãs. A mensagem de Jesus nem sempre é aquela, que afaga o nosso ego. Aliás, geralmente ela não é, não, porque nós somos pecadores e a palavra dele precisa nos corrigir. E nessa noite, irmãos e irmãs, a palavra de Jesus é para que a gente entenda que as coisas temporais, elas são necessárias, mas elas não podem substituir o pão da vida. Vá trabalhar, todos nós vamos. Vá cuidar da sua família, como todos os pais cuidam. Mas não deixe Jesus de lado para fazer isso. Não coloque isso à frente de Jesus, como se você não fizesse isso, você não teria o necessário. Confia no cuidado dele. Se Ele te deu vida eterna, por que Ele não vai suprir as suas necessidades? Se você dedicar sua vida a viver pela fé. Essa é a palavra do Senhor para conosco. Jesus, o pão da vida. Para se alimentar de Jesus, nós temos que entender que precisamos reconhecer que Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Devemos confiar plenamente nele e nos dedicar a uma vida que priorize a presença de Jesus no nosso coração.